Fala pessoal, falar um pouquinho sobre resolução temporal para fechar um pouco essa realidade daquelas 4 resoluções que a gente falou: resolução espacial, resolução espectral, radiométrica e agora a temporal, beleza? Pessoal, resolução temporal ela está relacionada com o período de revisita do sensor. Essa palavra revisita ela é mais aplicada aos sensores orbitais, né? Porque os satélites eles têm um período de revisita, então nem sempre eles conseguem, por exemplo, diariamente, semanalmente, isso vai depender do sensor, estar ali recobrindo aquela faixa de imageamento. Com o advento dos drones, isso ficou mais fácil porque a resolução temporal nesse caso ela só depende do operador. Se o operador levantar voo todo dia ele vai ter uma capacidade ali de obtenção de informações. Então a gente diz que uma alta resolução temporal ele tem um curto intervalo de tempo. A gente tem imagens mais frequentes, né? E aí eu consigo um monitoramento mais detalhado. Já uma baixa resolução temporal, eu tenho um longo intervalo de tempo. São imagens mais espaçadas e eu tenho menos detalhe no monitoramento. Isso é um problema quando eu trabalho com algumas aplicações, sobretudo pensando assim do ponto de vista de uma análise temporal mais fidedigna, né? Às vezes eu gostaria de ter um período de revisita curto por causa de um estado fenológico de uma planta, por exemplo. E aí eu não posso ter porque aquele meu satélite só passa daqui um mês, sei lá, daqui uma semana. Então, um monitoramento melhor e mais frequente, nós podemos dizer que ele está diretamente relacionado a uma alta resolução temporal. Beleza? Fechamos aqui essa parte, né? Resolução espacial, só revisando aqui rapidamente, embora seja alta resolução temporal, essa capacidade que o meu sensor tem de identificar um objeto na minha imagem, né? Então está relacionado ao nível de detalhamento da imagem. A resolução espectral está relacionado com o número de faixas espectrais que o meu sensor trabalha, ou seja, o número de bandas, e também o estreitamento, que se refere ao detalhamento dessas bandas. Já a resolução radiométrica está relacionada aos níveis digitais que esse sensor registra. Então chega uma determinada quantidade de energia ali, mas esse sensor pode registrar isso de 2 formas, de 4 formas, em 4 níveis ou em milhares de níveis. Isso está relacionado à resolução radiométrica. E a resolução temporal ao período de revisita, a esse monitoramento melhor e mais frequente que o sensor tem. Beleza? Até mais. Vamos que vamos.